Sabendo que a área do triângulo ABC é 7, com A sendo o ponto de coordenadas x e 1, B 2, 3 e C 4 e menos 5, determine e escreva a soma dos possíveis valores de x. Então aqui eu vou resolver a determinação do valor da abscissa de A, que é o valor de x, por meio da relação da área de um triângulo com o determinante da matriz obtida a partir das coordenadas dos vértices. Uma relação importante, né? Eu estou dizendo aqui que eu vou aplicar, que é basicamente o seguinte: a área de um triângulo é igual ao produto de meio vezes o módulo de um determinante obtido de uma matriz formada pelas coordenadas dos pontos. No caso aqui, os pontos que são os vértices. Então, no nosso caso, nós temos as coordenadas de A como sendo x e 1, as coordenadas de B como sendo 2 e 3, e as coordenadas de C, 4 e menos 5. Então, nós escrevemos esses valores em linha, completamos uma última coluna toda de elementos iguais a 1, e aí formamos essa matriz. O determinante calculado a partir dessa matriz, deixa eu colocar aqui então a barra para representar o determinante. Então, esse determinante é que vai ser usado no cálculo da área do triângulo, cujos vértices são os pontos que nós escrevemos as coordenadas. Então, se nós calcularmos esse determinante, o módulo desse valor, ao ser multiplicado por meio, ou seja, dividido por 2, nos fornece a área do triângulo. Só que nesse caso, nós sabemos que a área é igual a 7. Ou seja, se essa área é igual a 7, a área do triângulo, significa dizer que o módulo do determinante deve ser igual a 14. Então, o que nós vamos fazer é calcular esse determinante. E aí, para calcular, eu vou usar aqui a regra de Sarri. A regra de Sarri nos diz que eu copio a matriz x, 2 e 4 nas suas colunas, 1, 3, menos 5, depois toda formada de 1. Repito as duas primeiras colunas, x, 2 e 4, 1, 3 e menos 5. E vou multiplicando pelas diagonais. Então, quando eu vou da esquerda para a direita, por exemplo, igual aqui, x vezes 3 vezes 1, a gente, ao multiplicar, nós vamos somando os resultados obtidos. E aí, quando for da direita para a esquerda, a gente subtrai. Então, no caso aqui, na ida, da esquerda para a direita, então, x vezes 3 vezes 1, 3x, mais 1 vezes 1 vezes 4, então mais 4, mais 1 vezes 2 vezes menos 5, então menos 10. E agora nós vamos fazer o mesmo nas diagonais, só que agora da direita para a esquerda, e os resultados nós vamos subtraindo dos produtos obtidos. Então, 1 vezes 2 vezes 1, 2, menos x vezes 1 vezes 5, ou seja, menos 5x. Menos, então o último produto agora, 4 vezes 1 vezes 3, 12. Então esse resultado aqui vai ficar 3x menos 5x vai ser mais 5x, então 8x. 4 menos 10, menos 6. Menos 2, menos 8. Menos 12, menos 20. Então, 8x menos 20 é o valor do determinante. Então, vamos escrever isso. Esse determinante é igual a 8x menos 20. Então, relacionando essas informações, nós calculamos aqui o determinante e agora vamos usar o fato de que o módulo desse determinante deve ser igual a 14. Então, aplicando o que nós obtivemos, nós sabemos aqui que o módulo de 8x menos 20 deve ser igual a 14. E aí vamos descobrir os valores de x que satisfazem a essa condição. Então, o módulo de um número para dar 14 significa dizer que esse número pode ser 14 ou menos 14. Ou seja, 8x menos 20 é igual a mais ou menos 14. Então, quer dizer que 8x é igual a 20 mais ou menos 14. Nós temos, evidentemente, duas possibilidades.
onde x, então, é igual a mais ou menos 20, mais ou menos 14, dividido por 8. Então, isso nos dá duas possibilidades, dois valores possíveis de x. Ou x é igual a 20 mais 14, 34 oitavos. 34 oitavos, que simplificando, nós podemos escrever 17 quartos. Ou x é igual a 20 menos 14, 6, então sobre 8, 6 oitavos, ou simplificando 3 quartos. E aí o problema nos pede a soma desses possíveis valores. Então, o resultado aqui, a soma, é dado por 17 quartos, mais 3 quartos, que são os possíveis valores de x, ou seja, a soma é igual a 20 quartos, então a resposta é igual a 5.